o que mais me chama atenção nessas eleições é a ideia de que não houve oposição política no nível mundial e todos os líderes globais estão falando de paz mundial. Você vê, a Rússia ontem ainda não tinha se comunicado, mas hoje, olha o que o Vladimir Putin falou. Irmão, quem está mandando por trás de tudo isso é muito assombroso. A submissão dos presidentes a uma mesma fala, é a mesma narrativa. É a mesma narrativa. Vocês estão percebendo o que eu estou falando? É a mesma narrativa. Paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Daí eu pergunto, como é que nós estaríamos na grande tribulação diante de um mundo se unindo por uma paz global agora? Aí, o que está se cumprindo é 1 Tessalonicenses 5:3, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses 5:3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá repentina destruição. Repentina destruição. Olha aí o posicionamento da Rússia. Putin parabeniza Trump e mostra disposição para conversar. Até Putin. Ontem a fala do Kremlin foi o quê? Contra. Dizendo que a relação deles são hostil. Hoje, olha o que está acontecendo, irmãos. Vladimir Putin diz que está disposto a conversar com Donald Trump. O que mudou em 24 horas? O que mudou em 24 horas para Putin mudar sua opinião e sua posição? Então, olha só, irmãos. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à NBC nesta quinta-feira que ainda não havia falado com o presidente russo Vladimir Putin, mas planeja fazê-lo. Acho que vamos conversar, disse ele. Trump também disse que conversou com o líder do regime de Kiev, Vladimir Zelensky, mas não divulgou detalhes da conversa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, felicitou esta quinta-feira Donald Trump pela sua vitória nas eleições. Aproveito a oportunidade para felicitá-lo pela sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Como já disse, trabalharemos com qualquer chefe de Estado em que o povo americano confie. Isso será cumprido na prática, disse Putin no seu discurso. Discurso durante a sessão plenária do 21º Fórum Internacional de Discussão Valdai, que começou segunda-feira. Ele também garantiu que não considera uma vergonha ligar para Trump. Não acho, olha só, ele ligar. Não acho uma vergonha ligar para ele. Só não faço isso porque os líderes dos países ocidentais costumavam me ligar quase toda semana. Mas depois pararam de fazer isso. Não querem, não precisamos estar vivos, saudáveis, em desenvolvimento, sim. Alguns deles querem retornar o contato. E eu sempre disse e quero repetir que não temos nada contra, explicou o presidente. Entre outras coisas, Putin disse que uma pessoa estúpida não poderia estar no poder nos Estados Unidos. É difícil imaginar um homem que chegue ao topo do poder num dos países mais importantes do mundo e seja uma pessoa completamente insignificante, estúpido e desinteressante, disse ele. O fato é que a cultura política interna nos Estados Unidos é tal que os combatentes políticos internos são cada vez mais agudos.
e são frequentemente utilizados como ferramentas prejudiciais, acrescentou. E aí, olha só, intervenção secreta. Putin enfatizou que, por exemplo, as histórias sobre o suposto baixo QI de George Bush Jr. são uma mentira completa. Lembra-se de quantos ataques houve contra Bush. Ele é analfabeto, pouco inteligente. Nesta sala, segurou Putin. Nesse sentido, revelou que George Bush, numa conversa privada, descreveu como um grande erro os americanos terem boicotado os Jogos Olímpicos de 80 de se realizar em Moscou. E daí? Nada mudou. Praticamente todos os líderes americanos recentemente tentaram realizar uma intervenção secreta contra a Rússia, denunciou Putin. E aí, irmãos, ele continuou comentando, ó. Homem corajoso, comentando a personalidade do futuro presidente, Putin observou que durante seu primeiro mandato todos dizem que ele era, acima de tudo, um empresário, que não entendia muito de política e que podia cometer erros. Bem, em primeiro lugar, posso dizer, o seu comprometimento durante o atentado contra a sua vida impressionou-me. Ele revelou-se um homem corajoso. Um homem se mostra em circunstâncias extraordinárias e se mostrou, na minha opinião, muito corretamente como homem, enfatizou Putin. E aí, não fomos lá. Putin também comentou sobre a possibilidade de restabelecer relações com Washington. Estamos abertos a isso, mas a grande medida, a bola está no campo dos Estados Unidos, porque não fomos nós que estragamos a relação com eles, disse o presidente russo. Nós não lhes impusemos restrições e tal. Irmãos, o que mudou em 24 horas, eu digo? Ontem, a fala da Rússia, do Kremlin, é que a relação deles era hostil. Hoje, Putin elogiou, chamou Donald Trump de corajoso, que não teria problema de ligar para o presidente Trump, que está aberto para voltar às relações. Aí Trump já falou com Zelensky. Irmãos, eu digo para vocês, quem manda no sistema preferiu a paz do que míssil e bomba nesse momento. E para quem me acompanha aqui, veja que a OTAN vai querer convencer. Eu vou colocar aqui já. A OTAN vai querer convencer a necessidade de continuar guerreando contra a Rússia e a Coreia do Norte, mas o discurso dos presidentes é paz e segurança. Eu fiquei assombrado, meu irmão, com a fala de Putin e com a fala de Maduro, parabenizando Donald Trump. Xi Jinping dizendo que está aberta. Então, veja que cai por terra essa agenda do caos. O caos que eu digo desse pânico que os youtubers estão querendo colocar na cabeça de gente, que a gente está na grande tribulação, que vai acontecer. Por esse momento, não, meu irmão. Por esse momento, não. Então, veja que a gente precisa ter equilíbrio. Para quem me acompanha aqui, eu falei, nós não teremos terceira G mundial. Quem aqui ouviu falar várias vezes? Não haverá terceira G mundial. Não haverá terceira G mundial. E olha o que está acontecendo, irmãos. Nós estamos diante de conflitos gigantescos no mundo e está havendo agora uma pacificação porque um homem assumiu a presidência dos Estados Unidos. É por isso que a gente tem adotado aqui, irmãos, o caminho da moderação. Da moderação, não do pânico. O povo gosta de pânico. A Bíblia diz para nós sermos sóbrios, para nós termos equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Então, assim, terceira G mundial, ou uma G que vai envolver o mundo, é só após a entrada do anticristo. Então, veja, o que está acontecendo? Olha como a Bíblia ela está diante de nós, meu irmão.
O cavaleiro está montado no cavalo branco. É a sequência escatológica. Primeiro vem o anticristo, segundo o cavaleiro vermelho, depois vem a guerra. Não existe manifestação de cavaleiro do cavalo branco para antes ter uma guerra para ele entrar. Não, ele virá antes e depois da entrada dele vem a guerra. Então, é essa sequência escatológica. Só que, irmãos, presta atenção no que o pastor Carlos vai falar aqui. Essa segurança que Donald Trump está trazendo, essa é a visão espiritual que eu estou tendo agora, que ele está trazendo uma segurança global. Uma segurança global. Uma falsa paz global, uma falsa segurança global. Ela vai trazer o apego das pessoas à terra. Ontem eu falei isso e volto a falar hoje. As pessoas não querem que a esperança dela esteja ligada à vinda de Cristo. As pessoas querem que a esperança dela esteja ligada à terra. À terra. Então, veja, o apego à terra vai aumentar agora. O apego à terra vai aumentar, porque as pessoas querem ficar apegadas à terra. Vocês estão entendendo? É totalmente o contrário, irmãos. É totalmente ao contrário. Então, veja que os líderes globais, olha só a fala, a questão de Benjamin Netanyahu e a fala com Trump. Olha aí, irmãos, você só vê a mídia falando sobre paz. Sobre paz. Sobre paz. Olha só, outra fala sobre paz. Acordo de paz, plano de Trump para Israel e Palestina pode ser revivido. O plano de paz entre Israel e Palestina, proposto pelo presidente Donald Trump durante seu primeiro mandato, provavelmente estará de volta à mesa quando ele retornar ao cargo, de acordo com um ex-assessor sênior que supostamente foi escolhido para ajudar a liderar a equipe de transição. O plano de paz de Trump previa que Israel seria capaz de anexar todos os assentamentos da Cisjordânia. É o projeto de Jared Kushner isso aqui. Ao mesmo tempo em que concedia aos palestinos um caminho para um Estado semi-contíguo no território restante. O plano foi rapidamente rejeitado pela autoridade palestina, enquanto o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acolheu o plano com reservas. Seus aliados colonos, que agora fazem parte da sua coalizão, rejeitam a proposta devido à inclusão de um potencial Estado palestino. Em entrevista à CNN Internacional, Brian, que serviu como enviado especial de Trump para o Irã, é solicitado a responder uma afirmação do ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita. Olha só, Arábia Saudita. Quem me acompanha aqui, meu irmão? A Arábia Saudita vai assumir o controle do Oriente Médio. Olha só, exteriores da Arábia Saudita, que a normalização com Israel está fora de questão, sem estabelecimento de um Estado palestino. Destacando o plano de paz 2020, Houck disse à CNN Internacional que muitos desse trabalho ainda é relevante hoje. Acrescentou que a proposta contém todas as condições que Riad está buscando para normalizar com Israel. No entanto, Houck conhece que ninguém está com muita vontade de discutir uma solução de 2 estados após 7 de outubro. Há muitos israelenses agora que estão focados em outra coisa, especificamente em mantê-los seguros desse tipo de terrorismo maligno do dia 7 de outubro.
Citando 3 fontes familiares com o assunto, a CNN Internacional informou ontem que Houck liderará a equipe de transição de Trump no Departamento de Estado. Vai voltar com tudo. E eu disse, né? Quem nos acompanha aqui, Israel vai ceder muita coisa porque o mundo está sendo pacificado. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, é muito forte, né? É isso mesmo, Antônio. É esse o momento que a gente tem que estar com a lamparina acesa. Lamparina acesa. Lamparina acesa. Lamparina acesa. Veste branca. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora, eu digo, irmãos, falando abertamente aqui, eu falo sobre esse assunto há mais de 20 anos. A gente está vivendo um momento em que se vê, eu vejo, né, o Apocalipse se levantando de uma forma violenta. De uma forma violenta sobre a terra. Então, assim, o cenário dos próximos capítulos, eles são tenebrosos aqui para frente. Então, é um cenário aí, a gente vê esses presidentes comunistas, como Maduro, como Putin, como Lula e outros parabenizando Donald Trump e se submetendo. Irmão, Maduro não falou o que ele quis. Ele estava com uma folha na sua frente. Ele parabenizou Donald Trump porque veio um script para ele falar. O mesmo presidente do Brasil que chamou ele de faci, de um monte de coisa, de negacionista e de outras coisas, teve que elogiá-lo e parabenizá-lo pela sua vitória. O Itamaraty teve que elogiar a sua vitória. Então, assim, é muito forte a pressão que veio sobre o mundo pela volta de Donald Trump. Pela volta de Donald Trump. Eu vou dizer para vocês que é algo assim. E agora imagine, meu irmão, que Donald Trump, olha como eles vão criar um heroísmo sobre ele. Ele vai combater. O irmão Mires mandou um vídeo aqui, ele vai combater a questão climática, ele vai combater. Ele é inimigo de George Soros. Ele é inimigo de George Soros, irmãos. Ele é inimigo de George Soros. Ele é inimigo. Ele é inimigo. Inimigo